Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer te encontrar aí do outro lado. Fico sempre muito feliz, agradecido a Deus por ter você aí nos acompanhando, você que está aí sempre ligado conosco. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter a sua companhia. Diariamente nós estamos aqui estudando a Bíblia de uma forma expositiva, versículo por versículo, já há muito tempo, né? Já há mais de 2 anos, todos os dias tem estudo bíblico aqui, né? Um estudo devocional, onde nós estamos olhando a Bíblia, observando o contexto, muitas vezes um contexto histórico, trazendo o entendimento do texto, que realmente o autor quer dizer, para não ficar correndo o risco dessas heresias que a gente vê por aí, muitas vezes estão longe do que a Bíblia realmente quer dizer, não é? É por isso que eu costumo dizer que às vezes tem alguns devocionais aqui que são históricos, são geográficos, e dentro de um estudo expositivo existem momentos que a gente tem que olhar a geografia, a história do lugar, para melhor compreensão do que as Escrituras querem nos dizer. Mas eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo, vamos juntos. Hoje nós chegamos no capítulo 18, primeiro versículo. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Paulo agora chega em Corinto, a capital da Acaia. Paulo fundou a igreja de Corinto já no final da sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e 6 meses pregando a palavra em Corinto. E naquela grande cidade, né? Versículo 11 do capítulo 18. E nesse período levou aqueles crentes a Cristo, capítulo 18, capítulo 4, versículo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala isso. Depois, Paulo se dirigiu a Éfeso, na Ásia Menor. Nós temos a epístola também de Éfeso na Bíblia, de Éfeso, Paulo envia uma carta à igreja em Corinto. Interessante observar o percurso das viagens de Paulo. Paulo optou deliberadamente a evangelizar os grandes centros urbanos. Você há de convir, a época bem diferente da nossa época, não existia meios de comunicação, não existia formas de espalhar, a não ser as pessoas levando, não é? Então ele ia para o grande centro, para a grande cidade, a partir do comércio, do movimento ali, a mensagem se espalhava para outras cidades. A sua primeira viagem, ele visitou Salamina, Pafos, Chipre, no Chipre, né, que nós falamos, Salamina e Pafos, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, isso lá na Galácia, nós já estudamos isso aqui. Na segunda viagem, ele pregou em Filipos, em Tessalônica, ele pregou em Bereia, na Macedônia, e Atenas e agora Corinto, na Acaia. Durante a maior parte da terceira viagem missionária, que o Senhor permitindo estudaremos, Paulo se concentrou em Éfeso. Marshall observa que Corinto e Éfeso foram as duas cidades mais importantes que Paulo visitou no decurso da sua obra missionária. Corinto era um grande centro comercial, um mercado na época de fama mundial, Corinto, que controlava o comércio de todas as direções, não apenas de norte a sul, por toda a terra, mas de leste a oeste. Então, Corinto era como se fosse um coração, o centro de todo o comércio mundial da época. Então, há uma estratégia muito grande de Paulo ir para Corinto, ali levar a mensagem do Evangelho. Essa grande metrópole tinha 2 portos. Era uma cidade de navegadores, as feiras repletas de produtos estrangeiros de todas as partes do mundo. E Éfeso também, que a gente vai estudar ainda, era famosa pelo comércio local e com o mercado da Ásia. Além disso, era um dos maiores centros religiosos da época. Existia um grande templo à deusa Diana, que esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma obra arquitetônica bonita, grandiosa, atraía turistas de todas as partes, turistas e religiosos também, devotos dessa deusa Diana. Essas 2 cidades, elas eram absolutamente estratégicas para Paulo, que tinha os olhos abertos para perceber a possibilidade de, a partir dessas cidades, o evangelho fluir para outras localidades. Eu gosto de observar os pontos da vida, da carreira de Paulo, a forma estratégica que Paulo usava nas suas ações. Paulo
na ação, conduzido pelo Espírito Santo, é claro, ele era fiel e relevante. Paulo era fiel às Escrituras, aonde ele ia, ele pregava o Evangelho, embora com estratégias diferentes, mas ele não negociava o valor do Evangelho, e ele era relevante no lugar que ele chegava. Toda a cidade, a localidade, ela era impactada com a relevância da mensagem que Paulo anunciava. Ele selecionava cidades que se dirigia com muito critério, e Paulo escolhe Corinto por algumas razões geográfica, social, também por uma questão moral. Corinto era uma cidade que tinha uma imoralidade muito grande, e por uma razão espiritual. Então há um critério para estar ali em Corinto. E o Senhor abençoou, e nós conhecemos a história da igreja em Corinto, porque ele se movia dentro da vontade do Senhor. Porque as ações e a direção de Paulo vinha dentro daquilo que Deus realmente projetava e programava para ele. No devocional de hoje eu quero deixar para você essas expressões, fiel e relevante. É o que nós adotamos aqui na igreja onde nós congregamos esse ano, uma igreja fiel e relevante, e nós precisamos agir dessa forma, com fidelidade e relevância. Fidelidade às Escrituras e relevância aonde quer que nós estejamos. Paulo fazia essa diferença, e que nós possamos, ao nos mover sempre no centro da vontade de Deus. O que Deus quer de nós, onde vamos, o que falamos, sempre dentro da vontade de Deus, para fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Você aí onde você está, você é um porta-voz do Evangelho. Você é um porta-voz do testemunho de Cristo na sua vida. Seja fiel e seja relevante. Não fique em um lugar que você não está fazendo diferença. Se você vai ali, se você está ali, faça a diferença ali. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, na sua rua, seja relevante, faça a diferença. Você precisa levar a luz de Cristo. Você precisa ser o sal, fazer a diferença, como o apóstolo Paulo tinha esse cuidado. Pensa nisso, que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.